Juntando tudo isso, juntando esses elementos de contraste, de espaço, de formas, nós podemos fazer tudo isso com uma cor só ou parando para pensar nas combinações de cores. E as combinações de cores, por mais que você tenha me visto dizer nas outras aulas da Escola de Posts, por mais que tenha visto no meu feed pessoal, eu sempre falando que, apesar da importância da psicologia das cores, do papel da psicologia das cores, não é nela que você tem que se apegar na hora de produzir o seu conteúdo, é importante que você domine as técnicas, ou que você pelo menos preste atenção no jeito técnico de combinar cores, para que na hora que você encontrar, ou que você olhar para a sua vida, ver quais são as cores que fazem sentido para a expressão da sua mensagem, você não se perca, nem se bata na hora de construir a paleta de cores ou o conjunto de cores que vai fazer sentido para a sua mensagem, para a sua comunicação, para tudo aquilo que você quer dizer. Aqui nós temos o círculo cromático. E na teoria da cor, na psicologia das cores, nós podemos ir do tom mais escuro ao tom mais claro e vou usar um termo aqui que eu não gosto muito, mas globalmente, né? Universalmente, nós entendemos que esse espectro de cores aqui, do vermelho alaranjado ao verde claro, são as chamadas cores quentes. São as cores que mais se aproximam de uma temperatura quente. E do verde padrão ao rosa ou ao vermelho arroxeado, nós temos cores frias. Mas, lembrando, isso é a teoria, isso é com base nos estudos, conforme o nosso olhar absorve, conforme o nosso olhar vê. Quando nós vemos cores nas telas, nós estamos vendo a reflexão ou o reflexo da luminosidade das cores. São as chamadas cores-luz. Quando nós estamos vendo num papel impresso, nós estamos vendo as cores pigmento, nós estamos vendo a subtração do que a luz reflete e nós estamos vendo em um suporte. Esse conjunto aqui é o conjunto das principais cores que nós somos capazes de enxergar. E nesse espectro aqui, nós temos essa divisão entre cores quentes e cores frias por uma reflexão teórica. Não quer dizer que tudo que está nessas cores é naturalmente quente e tudo que está nas outras cores é naturalmente frio. Não é assim que funciona na prática. Na teoria, é importante você absorver dessa forma para você ter um ponto de partida. Mas na prática não é assim que funciona. E quando você tem esse círculo aqui e quando você vai buscar um conjunto de cores para a sua comunicação, para os seus posts, para o seu conteúdo, você pode fazer isso principalmente de algumas formas. E essas formas são as combinações em par. Quando você quer um contraste, digamos, básico, você olha para esse círculo de cores e vai de um ponto ao outro, de um ponto ao outro. Você tem um contraste essencial, uma oposição essencial entre um conjunto, entre um par de cores. E aí você tem a possibilidade de usar as tonalidades de uma mesma cor dentro de um espectro e combiná-las para poder fazer a sua comunicação e ter esse par de cores e os seus tons para variar a sua mensagem, para reforçar a sua mensagem, para fazer com que a sua mensagem faça sentido. Importante eu frisar daqui, desse círculo e dos próximos exemplos que eu vou te dar. Eu posicionei em alguns locais, mas essa combinação, esse contraste, vale em qualquer ponto. Poderia estar aqui ou aqui, aqui ou aqui, tanto faz. Quando você quer um contraste mais direto entre as cores, basta você escolher uma cor de um lado do espectro e procurar outra do outro lado. Quando você quer uma combinação mais harmônica, quando você quer uma combinação que tenha uma analogia e fique tudo mais ou menos dentro do mesmo tom, você vai fazer em trio. Você pega aqui 3 tonalidades muito próximas ou 2 tonalidades muito próximas e uma quase contrastante e vai fazer essa combinação na sua comunicação. Quando você tem essa analogia de cores, quando você tem essa proximidade e tem a variação entre os tons, você consegue construir uma comunicação mais linear. Você pode passar mensagens que se relacionam mais com analogias. Você pode ter significados, você pode ter
construções visuais nos seus posts, nos seus textos, no seu conteúdo, que reforcem essas analogias, que reforcem um sentimento ou uma mensagem que você quer passar. Quando você pega 4 cores, ou quando você pega 2 cores de um lado e 2 cores no espectro, eu gosto de chamar de contraste simples ao invés do par de cores. Por quê? Porque aí de fato você tem de um ponto ao outro nos 2 tons, nas 2 temperaturas de cores. Ou seja, você tem cores que estão na mesma temperatura, que se opõem com cores da mesma temperatura, e no meio de todas elas você consegue criar vários contrastes mais simples para a comunicação, para a mensagem que o seu post vai passar, que a sua marca vai passar, que os seus produtos ou serviços vão passar. A mesma coisa aqui, e mais uma vez eu reforço, eu coloquei nesses pontos como exemplo, poderiam estar em qualquer lugar. Quando você combina as cores dessa forma, você cria um contraste direto entre uma cor e outra, ou você cria um contraste simples. Eu chamo de simples em relação ao direto, justamente porque você vai ter mais opções para contrastar. E estes contrastes vão ser simples. Simples ao ponto de você aplicar em 2 tonalidades ou em 4 tonalidades e sempre conseguir passar ou reforçar a mensagem que você quer. No contraste direto, nem sempre combinar uma cor com outra vai deixar a sua comunicação harmônica, mas você pode fazer essa combinação ao longo dos vários posts que você quiser, das várias mensagens que você fizer. Quando você já constrói uma paleta de cores pegando 4 cores, você cria uma harmonia maior, você cria uma harmonia simples, você reforça essa harmonia para poder comunicar ainda mais mensagens com ainda mais formas. Agora, se você pega um triângulo para fazer essa harmonia simples, você abre mão de um contraste entre temperaturas para, dentro de uma mesma faixa de cores, dentro de um mesmo espectro de cores, você pegar uma diferença menor de temperatura, mas usar as tonalidades, as faixas de tom dessa cor para construir a sua comunicação. Pode ver que aqui eu trabalhei com a mesma faixa de tom e aqui estamos ainda em tons próximos, mas temos temperaturas diferentes para construir essa harmonia simples de cores. Lembrando, aqui eu peguei o círculo cromático e não fui ao ponto máximo do branco nem ao ponto máximo do preto. Contudo, nas mensagens que você vai passar, nos suportes que você vai colocar os seus posts, o seu conteúdo, ou quando você for parar para criar uma marca, para pensar numa marca, você tem o preto e o branco como não cores, eles vão ser coringas dentro dessa harmonia simples, dentro deste contraste simples, dentro dessa analogia de cores e dentro desse par de cores, desse complemento de combinações. O preto e o branco são cores ao mesmo tempo que são não cores. Você tem tonalidades aqui que você vai trabalhar e nessa junção do preto com o branco, dessas 2 cores e não cores, você vai conseguir, quando tiver um contraste ou uma harmonia que não dê legibilidade, você vai poder correr para o preto ou para o branco para tornar a sua comunicação, tornar a informação da sua comunicação, da sua marca, do seu post, daquilo que você vai criar em algo eficaz, efetivo, que funcione, que passe tanto a sua expressão quanto o seu jeito da melhor maneira como você quer, como você pretende, como você vai passar. E tudo isso que eu te expliquei por cores de maneira teórica é justamente para te reforçar que não é a partir só da psicologia das cores que você vai definir a melhor forma de fazer a sua comunicação. Não é a partir da psicologia das cores que você vai definir a melhor forma para a sua comunicação. Por mais que outros designers digam que é a partir da psicologia das cores, a partir daqueles significados essenciais que você vai colocar a sua mensagem no ar, criar a sua marca, não é a partir da psicologia das cores que você vai encontrar o que mais faz sentido para o seu conteúdo. É a partir da sua personalidade,
Porque se você simplesmente escolher a cor com base na psicologia e a psicologia não combina com a sua personalidade, não vai funcionar. Não vai funcionar. Posso te dar um exemplo muito claro e que eu vou reforçar a seguir. Feche os olhos e pense nos bancos que existem. Vê se algum desses bancos que existem, especialmente no Brasil, se eles trabalham com a cor verde, que é a cor que significa dinheiro, grana, prosperidade, luz, brilho, ouro. Vê se algum dos bancos trabalha majoritariamente com amarelo, que é uma cor relacionada a ouro. Os maiores bancos do Brasil, eles estão todos no espectro de cores frias. Nessa faixa de cores aqui. E não nessa faixa do significado delas. E sim do significado do que a empresa tem que passar. Que é sobriedade, força, tranquilidade, energia, a busca por um resultado mais eficaz, por atender você da melhor maneira possível. Só tem um banco no Brasil que trabalha com isso daqui, muito mais por uma associação histórica, por fazer parte da bandeira do Brasil e representar a riqueza do país, não a sua riqueza, não a sua prosperidade, que ele usa essa paleta de cores no seu significado. E hoje, no momento em que eu estou gravando essa aula, um dos bancos mais simbólicos do país trabalha com esta cor aqui. E esta cor, ela está no espectro de temperatura fria, de cores frias. Mas será que esse banco é frio? Se você conhece ou se você se relaciona com essa marca, você sabe que esse banco não é frio. Por mais que ele seja um banco 100% digital e tudo que é digital é frio, ele é, desde o seu nascimento, o banco que tem a melhor relação com o consumidor, com os clientes. Ou seja, é uma relação quentíssima, é uma relação que ferve no sentido positivo. Ou seja, tudo que essa empresa aqui fez na comunicação dela, nos suportes dela, aplica na marca, faz com que essa cor seja relacionada a calor, a energia, a sentimentos positivos, a sentimentos mais fortes, e não a frieza. Essa outra empresa aqui, que também no momento em que nós estamos gravando essa aula, que essa aula está sendo feita, é a empresa mais valiosa da história da humanidade, se a gente só olhar para o símbolo e para a cor que ela mais utiliza nos seus produtos e serviços, a gente pode chamar essa empresa de uma empresa quente? Não, pelo contrário. Se a gente fosse se basear só nas cores que ela aplica, essa é uma empresa indiferente, é uma empresa fria, uma empresa que não se aproxima em nada das pessoas. Por outro lado, ela é, das empresas da história da humanidade, a que mais reúne clientes fanáticos, quase como uma religião. Tem muitos clientes que quando compram um produto, ficam falando desse produto para todo mundo. Ficam tentando convencer as pessoas a todo mundo ter esse produto. Quem não usa esse produto é errado. Quem usa outros produtos não sabe que está perdendo. E geralmente quem compra um produto que tem um ticket alto, tende a comprar os outros produtos dessa mesma empresa e ficar dentro daquele mesmo ecossistema trabalhando com aquilo e se sentindo a pessoa mais feliz do mundo porque tudo acontece, tudo funciona sem problema algum. Mas lá na apresentação da empresa, no propósito da empresa, tem essa frase aqui e essa frase é absolutamente indiferente. Ela não diz nada quente, ela não diz nada de calor. Pelo contrário, isso daqui é o jeito mais bonito de dizer: somos absolutamente formais. Não queremos ser quentes. Não queremos ser uma empresa vista como quente. Mas ela é uma empresa quente, por quê? Porque as pessoas deram significado, deram uma personalidade. As pessoas que criaram essa empresa deram significado e uma personalidade. A comunicação que foi feita para essa empresa, o conteúdo que foi feito para essa empresa, deu um significado e deu uma personalidade que vai além da psicologia das cores e torna a pessoa, a mensagem, a comunicação, os seus produtos e serviços quentes. Ou seja, eu acho que eu não disse isso nessa aula, mas eu vou dizer, é a sua personalidade que diz quais cores fazem mais sentido para o seu conteúdo. A psicologia das cores é uma ferramenta importante para você entender o que universalmente, dentro de um determinado contexto, as cores significam. Não quer dizer que todo mundo vai entender as cores da mesma forma e, especialmente, não quer dizer que a sua comunicação tem que ficar amarrada a esse mesmo estilo de cores ou aos significados
previamente estabelecidos pelas cores. Quem vai fazer essa comunicação ter uma cor, ou essa cor ter um significado e responder à sua personalidade, é você. É a sua maneira de trabalhar e a maneira como você vai refletir as cores que já fazem parte do seu dia, as cores que mais estão no seu guarda-roupa, as cores que você sempre mais gostou de usar, as cores que mais fazem parte do seu dia a dia, as cores que refletem você da melhor maneira possível. As cores, é esse o conjunto de cores, é essa a paleta de cores, é esse o espectro de cores que você vai pegar aqui, seja com um quadrado, com um triângulo ou em linha. É essa combinação, é essa formatação que você vai pegar para trabalhar e trazer a sua personalidade para o seu conteúdo da melhor forma que você conseguir. A segunda melhor forma de traduzir a sua personalidade